Olá, no Viva Saúde de hoje a gente vai receber o doutor cirurgião pediatra André Calandrini e a gente vai falar sobre cirurgia pediátrica. Então fica com a gente para você saber mais sobre esse assunto. Bom, eu recebo aqui então o doutor André, ele é cirurgião pediatra e a gente vai falar um pouquinho sobre essa especialidade dele. Doutor, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando e explicando sobre a minha especialidade que eu amo tanto. Com certeza. Doutor, então vamos começar falando, porque eu acho que existe uma confusão muito grande entre o cirurgião pediatra e o próprio pediatra, né. Então assim, são especialidades diferentes, né. Sim, são especialidades bem diferentes. O pediatra é o clínico geral da criança, né? E o cirurgião pediátrico é o cirurgião da criança. Então, a formação do cirurgião pediátrico não passa pela pediatria, passa pela cirurgia geral. Nós somos uma subespecialidade da cirurgia geral, tanto que tem que ter uma residência de cirurgia geral de 3 anos e depois uma outra subespecialidade, outra residência de mais 3 anos de cirurgia pediátrica para aprender a, Operar não só não operar, né, o principal é a fisiologia, como é o funcionamento do organismo da criança que é diferente do adulto, né. Então isso aí a gente aprende a manejar, essas nuances que são, distintas. É. distintas e importantes para ter uma boa resolução do Aham. problema. Então, geralmente um cirurgião que opera um adulto não opera uma criança e o que opera uma criança, os 2 sabem, eu acho que provavelmente, né, até vocês ainda têm um campo mais amplo, porque você também já passou pela cirurgia geral, Uhum. mas, cada um fica com as idades, porque justamente por essas especificidades, né, de Isso. cada corpo. O ideal é que cada um opere dentro da sua área. Lógico que tem localidades que não há cirurgião pediátrico. O É, cirurgião pediátrico fica mais ligado a um centro um pouco maior, onde tem uma UTI, né? A gente ter uma referência de UTI, mas no interior, muito no interior, às vezes o cirurgião geral tem que operar a criança. Não é a mesma coisa, mas é uma necessidade, sim, claro. né? Tem patologias que o cirurgião, doenças que o cirurgião geral opera sem problema, uma apendicite, um, uma fimose talvez, né? Mas tem outras doenças como os recém-nascidos, que aí é melhor você transportar esse bebê a bordo, Uhum. transportar essa mãe. Eu costumo dizer que mãe você põe em táxi, você põe em ambulância, põe em bicicleta, ela vai. Depois que nasce a criança, aí precisa de um aparato muito maior para essa remoção. Então, se sabe que o neném vai nascer e que tem um problema, é melhor que essa mãe seja transportada para um local Sim. onde tem todos os recursos para dar atenção a essa criança e onde tem um cirurgião pediatra, Porque né? você estava até explicando, né, doutor, que tem algumas crianças que assim que nascem, crianças de minutos, elas já precisam ter essa intercorrência, já Isso. fazer uma cirurgia. É. Então, é um caso que realmente se a mãe já sabe, já procurar um lugar que tem uma Isso. especialidade E isso é clínica que isso, importante né. do pré-natal, né, de sempre Isso. fazer o pré-natal, que nesse pré-natal que se descobrem essas patologias para evitar que nasça uma criança com um problema que ninguém sabe. Com certeza. E aí então, doutor, uma mãe que faz um pré-natal, né, bem feito, ela consegue, identificar, né, se precisar fazer ou não uma cirurgia, e é importante ela já procurar então um local que tenha um cirurgião Isso, é. pediatra para. Normalmente os obstetras, né, que fazem esse pré-natal, eles já entram em contato conosco, Uhum. né, a gente já deixa tudo organizado, porque é é é é um contexto todo, né, é ter a vaga para gestante, é ter a vaga na UTI, é ter a vaga no centro cirúrgico, é ter a disponibilidade do cirurgião. Nós aqui em Tubarão, nós somos em 4, nós trabalhamos 365 dias, 24 horas por dia. Sempre tem um cirurgião à disposição dos hospitais Uhum. para qualquer emergência. Mas o ideal é que seja tudo organizado para nascer na hora certa, para não nascer de madrugada, Uhum. para ter uma sala, ter um anestesista que vai anestesiar essa criança com minutos de vida. Nossa. Então a gente já sabe, tem uma sala pronta para a mãe, a criança nasce, a gente mostra para a mãe tem um contato inicial e já põe na outra sala, 5, 6 minutos a gente já está anestesiando essa criança, né? E um dos grandes temores das mães, dos pais, né, é a anestesia na É. criança, e nós aqui estamos muito bem
Servidos servidos de de profissionais. anestesistas que sabem lidar com a criança. Aham. E doutor, a gente também estava conversando, antes de começar o videocast, sobre essa importância de não só saber operar uma criança, mas saber conversar com essa criança, saber conversar com os pais dessa criança que chegam muitas vezes, né, receosos. Então, assim, tem que ter uma habilidade a mais para lidar com esse público, né? Os pais são muito ansiosos, né, é normal que É. esteja essa ansiedade do pai, e a gente tem que fazer dos pais, né, e a gente tem que fazer esse acolhimento, a gente tem que entender o lado deles, né. Então tem que conversar bastante, deixar eles externarem as dúvidas deles, explicar. Eu gosto de desenhar bastante, o desenho fica mais fácil Que os bom. pais entenderem, o funcionamento, como vai ser, como não vai ser, né. Então, essa conversa com os pais, além desse acolhimento, dá uma tranquilidade para eles, entregarem o filho dele para a gente operar, que é o bem mais precioso que as famílias têm, são as crianças, né, então essas crianças vão ficar sob a nossa responsabilidade, né, durante esse período ali, então eles terem tranquilidade: "Não, meu filho está sendo bem cuidado", isso é segurança, né, o Segurança, principal é isso, é a é. E a segurança. transparência, como você Isso, falou, claro, né, você colocar todas as cartas na mesa e exatamente, falar a gente sobre tem que todas as explicar tudo, possibilidades, né. quais as possibilidades e o que pode acontecer de melhor e de pior, É. né. Porque eles têm que saber que às vezes as cirurgias podem complicar e se eles sabem que aquilo é uma complicação esperada, ele vai dizer: "Não, o doutor já falou sobre isso e Aham. ele vai fazer isso assim assado", Isso, então ele se sente mais seguro quanto a isso. é. E aí, doutor, surgiu, com todas essas habilidades para lidar com as crianças, surgiu o doutor super-herói, né. E eu queria que você explicasse um pouquinho sobre Na essa história verdade pra foi gente. uma brincadeira, né, nós estávamos numa viagem e minha esposa viu uma roupa de centro cirúrgico do Batman. E aí: "Ó, que legal e tal", aí nós compramos uma do Batman e uma do Super-Homem, e eu pensei: "Mas eu não posso usar isso no centro cirúrgico, né". A gente comprou meio no impulso, né. Aí eu Ai, falei: que legal, que legal, depois vou o que que eu fiz? exatamente isso, né. Mas acabou que deu certo. Tá. E aí eu comecei a usar no consultório, né, e aí no consultório quando eu comecei a atender quando eu comecei a usar essa roupa no consultório da alta complexidade, que agora é um ambulatório de especialidades que atende as crianças do SUS no Hospital Nacional da Aham. Conceição, né, o hospital fez uma matéria e aí explodiu, e aí viralizou, como se diz, né, Uhum. deu, sei lá, 80.000 visualizações, e acabou que eu fiquei meio famoso durante um tempo, aquele famoso Ah, o Fugaz, né. subcelebridade. Isso, é. Mas agora eu fiquei refém disso, porque as crianças Uhum. já chegam querendo saber quem é o médico, como é, e quebra já o gelo. Ele já entra, já não vê o médico de jaleco, já não vê o médico de branco, vê o médico vestido de Batman. Eu tenho algumas, né, Ah, Batman. quais são os que tem? Mas é uma camiseta, É uma não camiseta. é uma fantasia, né, é uma Não, camiseta. não, é uma Tá. camiseta, é uma Uhum. camiseta. Eu tenho do Batman, Super-Homem, Homem de Ferro, hoje eu estava de Homem de Ferro, Capitão América E e Flash. o doutor já viu esses desenhos? Vejo, Ah, vê. porque Tem que ter esses assunto. super-heróis eram da minha época, Ah, tá. né. Lógico que agora o Batman já mudou alguma coisa, o É. Super-Homem, mas o filme de Super-Homem eu vou ver, vai estrear agora há pouco tempo. Ai, que Eu legal. gosto da Ai, que porque é da bom. minha época de criança de Sim. gibi, né, Isso. de gibi, Uhum. né. E Que Batman legal. na televisão, aquele Batman primordial lá. É. E doutor, e daí também tem as histórias dos carimbos que você também fez, né? Sim, e aí, eu fiz uns carimbos com os logos dos super-heróis, e eu digo que é tatuagem e eles curtem. Tem criança que já quer ir para fazer a tatuagem, né. Aham. E aí, E como eu um tinha só de carimbo. super-herói, teve uma menina que me questionou: "E pra menina não tem nada?" Aí eu falei: "É verdade". Aí eu Hum. fiz da Barbie, da Ai, Frozen que e da Mulher legal. Maravilha, que é uma super-heroína É. também, né. Aham. Então aí elas escolhem, tem para as meninas e tem para os meninos. Ai, que legal. E a sua esposa acho que é uma grande incentivadora então, né? Sim, sim, com Porque vocês certeza. elas têm sempre essas ideias aí, né, pra você Ela pra tem uns poder insights é, né? excelentes, é. Doutor, eh, quando a gente fala de uma cirurgia pediátrica, a gente já explicou que tem cirurgias que são feitas com 15 minutos depois que um bebê nasce. Tem cirurgias que são feitas ainda na gestação? Mais raras? Aqui a gente não tem, foi Tá. feito aqui em Tubarão há alguns anos atrás, uma cirurgia intraútero, Uhum. veio um médico de São Paulo,
para fazer essa cirurgia. A criança tinha um problema no pulmão, Uhum. tá? Que se Esperasse se nascer. fosse se esperasse muito, se fosse se a lesão não se desenvolvesse, ela poderia ser operada depois que nasceu, Tá. tá? Mas a lesão estava crescendo muito, então não ia dar para ela chegar ao final da gestação. Esse médico veio com uma equipe dos obstetras aqui, foi feita essa cirurgia, foi feito a destruição desse tecido com laser, né? Passa uma agulhinha, passa aquele filete do laser e correu tudo muito bem, foi excelente. Não é uma coisa ainda corriqueira aqui. Em algumas doenças, como doenças neurológicas, mielomeningocele, em cidades como São Paulo, Rio, já tem uma certa frequência. Então já opera intraútero, né, para evitar que quando nasça tenha muitas sequelas decorrentes da mielomeningocele. Sim. Tem algumas outras doenças que podem ser operadas intraútero, mas ainda não decolou muito por aqui, Sim, né? mas eu acho que é um campo que vai, né, Sim, doutor? com certeza Ainda vai. mais agora com toda essa É. tecnologia, a inteligência artificial ajudando também muito na E as cirurgias medicina. minimamente É. invasivas, as vídeos, né? Uhum. Então é um campo inovador. O lugar de ponta nisso é a Universidade da Califórnia, Los Angeles, UCLA, Universidade de Califórnia, Los Angeles. Lá aqueles, há uns anos atrás, abria-se a cavidade da mãe, tirava o neném, operava e botava lá dentro de novo e esperava ele nascer. Não acredito. Isso aí ainda é feito, mas agora já estão fazendo por vídeo, né? Então não precisa expor, tirar a criança de dentro do útero. Que Mas é o fantástico, né? É. Isso aí é fantástico, isso aí é o futuro. Com E, certeza. diminui enormemente a quantidade de sequelas que essas crianças poderiam ter, né? Isso, E porque eu uma acho coisa interessante é que essas crianças que foram retiradas de dentro do útero, operadas e colocadas lá dentro, elas nascem sem cicatriz. A cicatriz desaparece. olha só. E doutor, e assim, e isso se faz porque se espera a criança nascer, realmente tem chances, de talvez a criança não desenvolver ou até de morrer, né, então assim, são casos bem específicos Sim, também, são né, não é: casos "Ah não, especiais. então vai acontecer, então eu já vou operar", não, é porque É. realmente é São um casos especiais. é. Por exemplo, esse que é o mais usual atualmente, que é a mielomeningocele, que aí essa mielomeningocele é operada pelos neurocirurgiões, Uhum. né? Depois que nasceu com mielomeningocele, quem opera é a neurocirurgia. Mas quando faz a cirurgia antes, né, diminui muito a quantidade de sequela de motora, né? Então pode conseguir caminhar, sequela urológica, sequela intestinal dessas crianças. Uhum. Então isso aí seria assim o melhor para elas, O né? melhor, com Mas certeza. nem sempre é disponível para todos, Sim, infelizmente. é. Mas vai ser, doutor. Vai ser sim. Doutor, e quando uma criança, já nasceu, enfim, quais são as condições mais recorrentes, para um pai ou não é um pai, né, ele vem encaminhado geralmente quando vai para você, né, mas para chegar até o seu consultório, quais são essas condições mais recorrentes? Assim, as doenças que a gente usualmente mais corriqueiras do consultório da cirurgia pediátrica são as hérnias, problema de fimose, problema de testículo, ou testículo fora da bolsa, ou então uma urgência, que é a torção do testículo, que é uma urgência, a gente tem que operar a qualquer hora que for. Problemas urológicos, né? Então, refluxo da bexiga para o rim, estreitamento da saída do rim, que é a estenose de junção ureteropélvica, né? Mas o dia a dia da cirurgia pediátrica é apendicites, né? Então, hérnia, fimose, problema de testículo, apendicite, e nos recém-nascidos, as doenças próprias dos recém-nascidos, né? Que é aí a invaginação do intestino, o intestino mal rodado, doenças, anormalidades congênitas, Sim, que às vezes aparecem não logo que nasce, mas durante os primeiros meses, o primeiro ano de vida, que ele vai dar uma repercussão. com certeza. E doutor, também tem muitos traumas que vocês atendem? Porque criança Sim, já atendemos muito mais, é tá? Muito mais.
Antes da duplicação da BR, a gente tinha muito mais acidente, então era difícil a gente não ter, assim, um mês que não tivesse um acidentado grave, né. Graças a Deus isso está diminuindo com a duplicação e tal, então a gente tem pego menos traumas, Aham. né. O que a gente pega muito, são Queda bicicleta, queda de bicicleta, hã hã, da cama? acidente de skate, Ah, né, tá. cama menos, né, Cama. mas esses acidentes mais corriqueiros, assim, isso a gente tem pego. Excepcionalmente, a gente pega algum trauma de grande impacto, que a gente chama que é Ah, atropelamento, sim. mas eventualmente ainda tem, né. Mas aí quando uma criança, por exemplo, ela cai de bicicleta, o trauma que você faz a cirurgia é também ortopédico, por exemplo? Quebrou um Não, braço? ortopedia, quebrou um braço aí é com ortopedia. Ah, A tá. gente faz mais a parte de tórax e abdômen, né. Hum. Tórax, abdômen, via urinária, né, então, ah, eu tinha até comentado com você, uma das secretárias do meu consultório lá da Provida, eu operei ela com 7 anos, se eu não me engano, que ela teve um acidente gravíssimo, ficou 2 meses internada, ela foi atropelada por um caminhão, né, então isso aí dá uma sensação muito boa pra gente de: "Puxa, dever cumprido". Ela agora tem até um filhinho, né, então, é muito legal isso, a gente É. vê isso, né. E a gente estava conversando sobre isso, né, porque assim, a questão não é só gostar muito de criança, porque realmente eu acho que tem que ter uma habilidade, tem que saber lidar, tem que falar a linguagem das crianças, então tem que gostar de criança. Mas ao mesmo tempo, não é só gostar, é essa missão de fazer com que as crianças tenham uma longa vida, Isso, né, isso. Isso é uma qualidade das de vida, coisas né. que me atraiu muito, assim, na cirurgia pediátrica, é que a gente faz um trabalho que dura uma vida, né. É. Eu tenho paciente que, eu operei numa doença que é lógico, ele nasceu com aquilo, se ele não fosse operado, né, ele ia acabar morrendo, né, não tinha como sobreviver sem aquilo ali. Como eu estava aqui, eu operei e ele está com 20 e tantos anos agora, é chefe de cozinha em Curitiba, né. Você Eu acompanha, assim, às vezes, vê algum paciente que você atendeu? Eh, É porque eles atualmente reconhecem vocês, né. os pais que eu operei têm trazido os filhos para eu operar. Então isso é super gratificante numa cidade pequena, né, que a gente acaba que está aqui há muito tempo também, né, vira Uhum. referência e está sempre no mesmo lugar. Então os pais já têm que eu operei, já têm trazido os filhos. Esse paciente de Curitiba, a mãe me telefonou por alguma coisa, precisava de um documento e tal, e aí eu: "Ah, como é que tá, Igor?" Aham. Aí ela falou: "Não, agora ele já é chefe de cozinha". Pô, legal, muito bacana isso, Uhum. bacana, Nossa, com certeza, né. doutor. E assim, lógico, eu estou falando de mim, mas, eu atendo uma mãe que foi operada por no primeiro cirurgião pediátrico de Santa Catarina, doutor Murilo Capella, logo que ele chegou em Florianópolis, né, e ela fez uma cirurgia gravíssima e tal, e ela está bem aí, eu liguei para ele outro dia e falei dela: "Ah, fulana", já deu direto o nome, ele lembrava do nome. Olha só. É, Eu acho que tem alguns pacientes que realmente marcam, é. né. Assim, para os pacientes, os médicos marcam. Todo mundo que foi operado por você sabe quem é você e vai, né, ter uma gratidão eterna. Mas alguns pacientes também marcam Muitos, muitos. A gente os costuma dizer que tem alguns pacientes que, ou por bem ou por mal, né, eles ficam, marcados na nossa vida, e tem uns que a gente chama que se matriculam na nossa vida, né, que são pacientes, às vezes, com umas doenças crônicas, que a gente tem que operar mais de uma vez, e que está sempre vendo a gente e tal, né, então, isso eu já fui convidado para casamento de paciente. que legal, É, doutor. Olha só, é um reconhecimento mesmo, a né. gente se sente muito gratificado. E isso de você operar o pai, depois operar o filho, daqui a pouco pode ser que opere o neto, né. Não sei, vamos ver. Essa Mas geração é rapidinha, né. então, mas isso mostra, o quanto as pessoas admiram o seu trabalho, né. Eu acho que esse reconhecimento também vem por parte das crianças, que é um reconhecimento genuíno, né. As crianças elas não vão mentir que gostam ou não de você, então assim, se alguma criança te agradecer ou falar o quanto te admira, é porque realmente é verdade. E e esse carinho e essa dedicação e essa transparência faz com que as pessoas confiem no seu trabalho e depois entreguem os filhos, né, É, deles isso é muito para legal. para você.
E você está falando das crianças, assim, lógico que quando a gente tem que pegar uma veia, dói, a É. gente tem que fazer um procedimento, dói, a gente acaba causando algum sofrimento. Mas ela entende isso, que depois que passa aquilo, lógico que ela chora, ela esperneia, mas depois que passa aquilo, ela parece que entende que aquilo era para o bem dela e, assim, trata a gente de uma maneira muito É, muito legal, com muito carinhosa, né, certeza. faz desenho, Ih. entrega desenho pra gente. Aham. Então, apesar da gente causar um certo sofrimento, eles Uhum, entendem que uhum. foi necessário. Isso. E geralmente esses pacientes eles vêm encaminhados, né, doutor? A família não procura você direto para Pode acontecer, às pode. vezes, por exemplo, de pais que operei de hérnia, aí o filho teve uma hérnia, ele já vem Ah, direto, tá, sim. né. Aham. Mas em geral ele passa pelo pediatra, né, o pediatra examina, acha que tem, encaminha pra gente ou confirmar ou descartar, né. Uhum. Os traumas não, nós somos chamados de imediato, Sim. né. Ah, Esses apendicite também passa pela emergência, é. pelo serviço de emergência a gente é chamado, e Uhum. os obstetras, né, quando eles detectam alguma coisa, já procuram entrar em contato conosco para Uhum. programar, para ter toda uma segurança para essa criança nascer. E doutor, você às vezes opera sozinho e às vezes tem uma equipe com você Nós de somos em 4, outros nós somos outros em médicos 4 aqui também? em Tubarão, sim. Eh, eu cheguei aqui em 1994, então tinha um outro cirurgião aqui, doutor Jauro, que já estava na cidade há algum tempo. Nós trabalhamos junto 1 ano e meio Uhum. por aí, depois ele recebeu uma proposta, foi para outra cidade, eu fiquei trabalhando sozinho, aí sim, sozinho por 10 anos, né. Nesses 10 anos, quando tinha uma cirurgia maior, eu pedi ajuda aos colegas, ao pessoal da cirurgia geral, ao pessoal da urologia, ao pessoal do tórax, porque para ajudar, né, porque Claro. assim, é uma criança, a gente tem que, se cercar de tudo Uhum. para correr tudo bem. Depois, nesses 10 anos, eu consegui espaço para ter mais um outro cirurgião pediatra, foi quando teve a inauguração da UTI neonatal, então veio o doutor Adalberto, que foi na cronologia o terceiro cirurgião Uhum. pediátrico, né, e agora temos já também a doutora Maria Aparecida, e por último agora que chegou esse ano a doutora Carolina, que terminou a residência há pouco tempo. Então nós somos em 4, Uhum. porque é pesado, né, É. porque são 365 dias por ano, 24 horas por dia, tem que ter um de nós de sobreaviso para qualquer anormalidade. Natal, Não é. Ano Novo, Carnaval, feriado, sempre tem um de nós aqui para poder atender o que for preciso. Aham. É, com certeza. Como Eu eu sou o mais velho, eu já estou saindo um pouco dessa área do sobreaviso, né, do alcançável. É uhum. é mais raro eu ficar no sobreaviso, mas sempre tem um de É. nós. Quando precisa, sempre tem Uhum. um à disposição. É, e é importante isso, doutor, ter sempre alguém, né, à disposição, mas também ter essa equipe que você confia realmente, né, É. porque, uma cirurgia é algo realmente desgastante, né, então acho que estar cercado ali, até de outros profissionais mesmo, Claro, como trabalhar em equipe pediátricos, no próprio, né, sempre melhor, é, né. com certeza. De você poder trocar alguma informação e pedir uma sugestão também, porque Isso. 2 cabeças pensam melhor que uma. É. E doutor, a próxima viagem vai ser pra onde? Ai, pois é, estamos em negociações. Ah, é? É, O doutor anda de moto, gente. Quando eu convidei ele pra participar do videocast, ele disse: "Ah, eu posso falar sobre as minhas viagens?" E isso é são 2 paixões, a motocicleta e as viagens, né. é. De motocicleta, em agosto agora nós vamos para São Paulo, vai ter uma reunião nacional do nosso motoclube, então vamos para São Paulo, essa aí já está garantida. Agora viagem mais longa, esse ano, a gente foi A gente para é você e a sua eu e esposa. minha esposa, é. Eu não tô dizendo que a esposa é Mas ela guerreira. viaja mais que eu, ela já está na Colômbia, eu estou aqui. De moto? Não, 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 né, Ah, não, tá. viaja, é. Tá. Esse ano nós fomos para a Ilha de Páscoa e o sul do Chile, então sempre procurando destinos novos, né. Que legal, doutor. Aproveitar enquanto a gente está novo, É, entre mas aspas, que a gente pode fazer não. essas aventuras, né. É, e eu acho que é uma forma muito boa de, né, Relaxar, relaxar relaxar, realmente. e voltar com mais energia ainda Sim, para claro. atender esses pequenos. Uhum. Doutor, eu quero agradecer muito a sua presença.
Você tem uma didática muito legal para explicar, é muito carismático, né, e é um médico, com certeza, que muita gente que está vendo a gente conhece o senhor e admira o seu trabalho. Então quero agradecer mais uma vez por você Eu ter que agradeço novamente essa oportunidade e estou à disposição. Se quiser, depois, já que nessa vez nós falamos sobre a cirurgia pediátrica geral, tem vários outros temas que é importante o pessoal de casa saber para não deixar passar uma urgência, né? Então a gente pode marcar uma outra oportunidade para a gente falar de doenças que a família pode identificar em casa e não perder tempo para procurar um recurso. que legal, ótimo doutor, combinado. E o Viva Saúde fica por aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Nosso muito obrigada. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Até mais!